Olá, boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 2 de junho de 2014. Está no ar mais uma edição do TVU Notícias pela TV Universitária. A campanha de vacinação contra a gripe terminou na sexta-feira na rede municipal de saúde. A ação, mesmo sendo prorrogada por alguns dias, conseguiu atingir a meta esperada. 84,6% do público-alvo da vacina contra a gripe foram imunizados em Uberlândia. Os dados da Secretaria Municipal de Saúde, apesar de não atingirem 100%, ultrapassaram o índice de 80% estipulado pelo governo. De acordo com a coordenadora de Vigilância Epidemiológica, o aumento da faixa etária este ano fez com que muita gente deixasse para a última hora. E a campanha precisou ser prorrogada. Como no Brasil não teve o alcance dessa cobertura, foi uma decisão do Ministério da Saúde prorrogar a campanha. A partir desse momento que prorrogou, ele deixou à vontade para os municípios definir até quando que cada município vacinaria. Entre os grupos que superaram a meta estão os trabalhadores em saúde, com 15.472 doses aplicadas. E os idosos com 53.660. Já as crianças e as gestantes não atingiram a meta, com 70,71% do público-alvo e 4.609 no segundo, representando no total 71%. E apenas 12.320 pessoas com hipertensão, diabetes e outras doenças crônicas procuraram os postos. Com o fim da campanha, quem não tomou a vacina, o município alerta. A campanha encerrou. O que nós queremos deixar claro é que aquelas pessoas que não tomaram a vacina, se procurar a unidade de saúde, a gente ainda tem a vacina disponível. A vacina que está na unidade de saúde vai ser disponível para as pessoas que estão nas faixas etárias e que ainda não tomaram a vacina. A média mensal de remuneração em Uberlândia caiu de 2,8 salários mínimos para 2,7 em um ano, de acordo com o estudo divulgado pelo IBGE. Bom, para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o Álvaro Fonseca, que é economista do Centro de Pesquisas Econômicos Sociais da UF, o CEPES. Álvaro, na verdade é uma conta que as pessoas às vezes não entendem muito, né? Cai para 2,7, de 2,8 para 2,7. Afinal de contas, eles estão falando de quê? Que salários mínimos são esses? Como é que é medido esse índice do IBGE? Não são salários mínimos, é o salário médio, né? Uhum. Essa pesquisa do Centro de Empresas do IBGE, ela é uma pesquisa perene, é feita de tempos em tempos. Esses valores que foram divulgados são relativos do ano de 2011 para o ano de 2012, né? Existe o salário médio nacional, que é um pouco maior, caiu também de 3,3 para 3,1 salários mínimos, e o de Uberlândia de 2,8 para 2,7. Isso significa, na verdade, essa diferença de um para o outro é uma diferença muito pequena, que não quer dizer grande coisa. Muita gente fala em arroz salarial. Arroz salarial não tem nada a ver com isso. Arroz salarial são reajustes de salário abaixo da inflação. O que acontece com o salário, ele está sendo reajustado sempre com um ganho. O ganho nesse período de 2011 para 2012 foi 2,1%. Só por questões de reajuste de datas bases diferentes do salário mínimo para os outros salários que compõem o salário médio nacional, talvez tenha dado essa diferença, no caso nacional de 3,3 para 3,1 e no caso de Uberlândia de 2,8 para 2,7. Por quê? Porque esses salários que fogem do reajuste do salário mínimo, pode ser que nesse período eles ficarem estacionados. A gente tem que ver a pesquisa por completo. E o salário mínimo sobe. A hora que você divide um pelo outro, logicamente, o número vai ser menor. O número vai ser menor. Quer dizer, deixa eu ver se eu entendi. Então, existe o salário médio, tanto das empresas, enfim, os salários do Brasil, que é medido por esse índice aqui. Aí, o salário mínimo, nesse período que teve essa pesquisa, ele aumentou um pouco mais do que a média dos outros salários em geral. Seria mais ou menos isso. Para falar do cálculo fica muito difícil. Basicamente isso. Como o salário mínimo subiu o seu valor, né? Isso é uma possibilidade. E os outros permaneceram, ou nem todos foram reajustados, ou nem todos foram reajustados no mesmo percentual do salário mínimo, aí, realmente, quando você faz a conta em salários mínimos, o valor, existe essa diferença. E, agora, para ter alguma coisa concreta, você tem que fazer os valores ao longo do tempo. Um valor contra outro é muito pouco. Isso não quer dizer tendência, isso não significa grande coisa. A única coisa que nós temos concreta em termos de salários,
né, é que do Plano Real para cá, o salário mínimo está ganhando da inflação. Em todos os governos, Fernando Henrique, de Lula e também no de Dilma. Às vezes esse ganho é um pouco maior, às vezes esse ganho é um pouco menor. Tanto que você teve o hype da famosa classe média, nova classe média. Houve uma mudança do padrão de consumo do país, porque teve realmente um ganho salarial, ainda tem, só que agora diminuiu um pouquinho. E essa questão de você medir o salário médio nacional em salários mínimos, que dá essa diferença. O valor dele aumentou, mas em salários mínimos, talvez por um desses motivos que eu te disse, não é só isso, e em salários mínimos houve essa queda 2,7 para 2,8, nem necessariamente é 0,1%, pode ser até menor. Porque tem o arredondamento, né? E não significa grande coisa. Eu queria te perguntar uma coisa com relação a esses números, tanto com relação ao salário mínimo quanto a esse salário médio nacional. Eu gostaria de saber o seguinte, isso significa que, você como economista, a sua opinião profissional, você acha que os salários médios pagos no país, esse estacionamento ou o pequeno aumento que teve, eles deveriam ter sido mais reajustados? Eles estão parados, eles poderiam estar sendo mais bem pagos? Bom, existem várias, se você for perguntar, o salário tem sempre aquele problema, é pouco para quem recebe e é muito para quem paga. Exato, você pode mexer de várias formas isso aí, mas em termos de quem recebe, o salário mínimo é um valor, ainda que tenha tido todos os ganhos que teve do Plano Real para cá, o valor ainda é muito baixo. E com relação ao salário médio, acaba sendo pior ainda, porque ele aumentou menos do que o salário mínimo nessa pesquisa, né? Não necessariamente nesse período que foi medido, sim, né? É por isso que eu te falo, a gente gosta de várias medições para você montar uma linha de tendência. Isso está aumentando, isso está caindo, isso é algo que balança muito, às vezes sobe, às vezes cai, né? Então você tem que ter uma série para analisar direitinho, para formar uma tendência. A última pergunta, rapidamente, uma única resposta. Isso é uma tendência? Você já disse que não, mas é preocupante? Pode ser que essa linha, numa análise maior, possa começar a preocupar? Não, isso não é uma linha, não. Eu gostaria de ver toda a pesquisa para ter, como eu te disse, é uma tendência. Nesse período que você também, também você tem uma economia hoje muito global, você tem uma tendência lá fora que influencia aqui também, né? Mas a sinalização, vamos dizer, boa para esse período foi que o Copom, pelo menos, manteve a taxa de juros sem aumento. É uma das maneiras que o governo usa para controlar a inflação. Se o Copom manteve, é porque a sinalização que eles têm que não seja de uma grande melhora, mas também é uma sinalização que a inflação está sob controle. Sob controle não significa que ela vai ser maior, que ela está sendo vigiada. Pelo menos ela está sendo vigiada. Álvaro, muito obrigado pelas explicações e volte sempre, meu amigo. Um abraço, viu? Muito obrigado. Previsão do tempo em Minas Gerais deve ficar nublado com pancadas de chuva no noroeste, Triângulo Sul, Zona da Mata, Centro e Oeste. Nas outras regiões do estado, o tempo deve ficar parcialmente nublado, com a possibilidade de chuvas isoladas a partir da tarde. Aqui em Uberlândia, o tempo fica frio pela manhã, à tarde e à noite existe a possibilidade de chuva. A mínima prevista é de 15 graus e a máxima 28. Confira o tempo em outras cidades da região. Tempo frio em Araguari durante todo o dia. Pancadas de chuva a qualquer momento, mínima de 15 e máxima de 24 graus. Céu parcialmente nublado em Monte Carmelo, à tarde e à noite temperatura baixa, mínima de 15 graus e a máxima de 26 graus. O dia amanhece frio em Nova Ponte, há possibilidade de chuva, a temperatura varia entre 13 e 25 graus. Sol entre nuvens em Perdizes, há previsão de chuva a qualquer hora, a mínima prevista é de 14 graus. E não saia daí que depois do intervalo você vai ver que em Uberlândia a ocupação de leitos no setor de queimados do Hospital da UFO é alta. A gente volta já.